Olá, pessoal! Dando continuidade às nossas aulas de comandos elétricos, vamos falar agora sobre os contatores. O contator é um tipo especial de relé, né? Tal como o relé fotoelétrico, vários outros tipos de relé. Ele é um relé especial utilizado como interruptor de alta capacidade de corrente e de chaveamento para circuitos elétricos, né? Se você for comparar, por exemplo, a vida útil mecânica de um disjuntor e um contator, o contator é muito superior. Porque o disjuntor não é feito para você ficar chaveando ele, mas o contator sim. Ele é feito para uma grande capacidade de seccionamento, de acionamento. Porque a gente tem diversos contatores, tem alguns aqui que são, na verdade, uma eu posso dizer, um falso contator que não é um contator, né? Mas vou chegar lá. Aqui temos contatores que são chamados contatores industriais, né? Contatores de potência, né? Ele tem aqui os contatos de potência, aqui, os contatos auxiliares desse lado, e aqui as bobinas, A1 e A2, né? Já que eu tenho um outro contator que é de potência também, aliás, ele não é de potência, ele é auxiliar, neste caso aqui. Eu jurava que eu tinha colocado a foto de dois de potência diferentes. Porque tem contatores de potência que tem esse mesmo formato aqui, por sinal, né? Ele não tem exatamente essa cara, é um interruptorzinho por aqui mesmo, ao invés desses que vai para frente ou para trás. Por que você quer um contator auxiliar e não de potência? Ele é feito para chavear contatos. Ele serve para ampliar a quantidade de contatos que se abre, além do bloco auxiliar, né? Só que ele é só para isso, não tem nada de potência nele. Perceba que são todos NO, normalmente aberto, fechado, normalmente fechado, normalmente aberto. E a bobina aqui, né? O mesmo vale para esse aqui. Esse é do mesmo tipo que esse aqui, são contatores auxiliares, né? E você pode também, se não tiver contatos auxiliares o suficiente para sua, né, sua necessidade, né, necessidade de comando, a gente tem também blocos de contatos auxiliares, somente contatos, e não contatores nesse caso. Ele pode ser acoplado aqui no meu contator. Eu posso, por exemplo, ampliar a capacidade de contatos auxiliares de um contator auxiliar ou ampliar a capacidade de contatos de um contator de potência. Tem essas possibilidades. Que eu já tenho. Opa, aliás, vamos voltar aqui. Aqui eu tenho um outro tipo de contato que esse aqui são chamados de frontais, né? E esse aqui é o chamado contato auxiliar lateral. Então ele encaixa aqui do lado. Né? Tem que tomar cuidado para ser da mesma marca, a mesma linha, para garantir o encaixe. Né? E aqui eu tenho, né, esses dois brancos aqui um pouco mais clarinhos, são chamados contatores modulares. São contadores de potência, porém eles são para aplicações mais residenciais, digamos assim. Lembra muito a questão do disjuntor, né? O disjuntor de caixa moldada foi um dos primeiros, e aí o mini disjuntor foi criado para aplicações mais leves, né? Menos hardcore, digamos assim. E esses aqui são feitos para encaixar no trilhodinho, naquele quadro de PVC, né? Ele encaixa certinho. Ele lembra muito um disjuntor. E é muito fácil, no caso dele, você encontrar ele em dois polos, quatro polos, etc. Né? Já o contator de potência, o industrial, muitas aspas, que ele pode ser usado em universal, digamos assim, você pode usar ele só não fecha certinho, né, no trilho D, porque perceba que ele não tem um encaixe para o trilho D, né? E ele, na maioria das vezes, você vai encontrar ele tripolárica. Aqui eu tenho um contator que a aplicação dele é especificamente feita para manobra de banco de capacitores. Ele tem esses cabinhos aqui, são resistores de pré-carga. Por quê? Existe uma espécie de corrente de partida, uma corrente de magnetização, ou corrente de rush, para, para capacitores, né? Você pode chegar até 100 vezes a corrente nominal deles. Né? Então, uma corrente de partida muito alta. E aí, para não acabar com a vida útil do contator, são vendidos assim, eles vêm com o chamado resistência de pré-carga. Então, eu tenho em paralelo esses contatos auxiliares aqui, e aí a carga, o e-rush, vai passar por esses resistores de pré-carga, e aí, cessado esse pico, aí a carga nominal vai passar, né, pelos contatos de potência. Simplesmente isso. E aqui eu tenho um contator de média tensão. Então aqui o contator de média tensão. Tem a mesma função do contator de baixa, só que a questão é para fazer acionamentos de motores de média tensão. Sim, por mais absurdo que possa soar, existem motores sem bombas de média tensão, né? Você pode, uma bomba do tamanho de um cômodo de uma casa, né? É uma bomba bem grande. Lembrando que média tensão é acima de 1000 volts, então pode ser, precisa ser 13.8, pode ser 5 kV, né? Assim por diante.
Ele funciona meio que como um disjuntor de média tensão na questão de como ele é acionado, né? Ah, tem um comando que vai lá e manda ele partir ou não. O disjuntor também teria isso. Você pode botar para ele ligar e para ele desligar automaticamente. Só que o contator é feito para ter uma vida útil muito maior, uma vida útil mecânica muito maior de acionamento do que um disjuntor. Né? Então, se o equipamento em questão vai partir muitas vezes, o ideal é usar um contator para isso, não um disjuntor. Porque o disjuntor também pode ser usado para ficar ligando e desligando. Pode ser usado como chave, até como contator mesmo, em algumas situações, mas não é recomendado por conta dessa questão da vida útil mecânica dele. Então, contanto como foi explicado lá na primeira aula, ele tem os contatos de potência aqui, e ele tem um sinal de controle, né, um circuito de comando. A partir do momento que ele energiza, ele secciona esses contatos, então eles são independentes eletricamente, então eu posso colocar tensões diferentes entre o comando e a de carga, não tem problema nenhum. Porque a partir do momento que a energia chega aqui, ele vai seccionando todos os contatos de potência que estão abertos ou fechados, os auxiliares invertem, né? O que era normalmente fechado fica aberto, o que era normalmente aberto fica fechado. Então, contator, que um pouco as características lembra muito os disjuntores, mas tem suas diferenças, né? Número de polos. Você tem contatores com um polo, dois polos, três polos. Lembrando que os industriais geralmente vão girar em torno de três polos. Tem também contatores de quatro polos, como, por exemplo, os 4, 2, 1. No caso dos contatores modulares e também alguns outros contatores industriais de quatro polos também é possível. Só que assim, geralmente os industriais são em três polos e os modulares você vai encaixar em um e dois polos. Né? Eles têm tensão máxima de isolação, né? Porque os contatos de carga você pode colocar em 220, 380, 127, não tem problema. Ali é uma questão de quanto ele aguenta, a capacidade máxima. E aí tem outra tensão envolvida que é chamada tensão de acionamento ou tensão da bobina, né? Tensão de controle, né? Para poder acionar ele. Essa tensão já não é uma questão de quanto aguenta, não é uma capacidade mesmo. É a tensão de fato que ele liga. Ele é uma carga nesse caso. Uma carga bem pequena, 4VA, 5VA. Porém, tem que respeitar ele, né? Então, por exemplo, se o meu circuito de comando vai rodar com a tensão de 127, minha bobina precisa de 127. Por quê? Se eu colocar uma tensão menor do que a nominal dele, ele não vai partir, ele não vai ter energia suficiente, né, não vai ter força, né, nesse caso, para poder acionar um indutor solenoide ali e chavear o contato. E aí magnetizar a armadura, né, e aí de contrapor a força da mola, né. Também além disso, né, tem a questão de se essa bobina é CA ou CC, né. Geralmente é CC 24, 12, assim por diante, né. E aí, se você colocar uma tensão maior do que aquilo, vai queimar o seu contator, então muito cuidado. Lembrando também que até na parte de carga também tem outra questão aqui, que é se é multi-alternada contínua. Por quê? Como ele fica seccionando o circuito da parte de carga, ele precisa ter uma câmara de extinção a ar. E aí, assim como os disjuntores, para a corrente contínua, ele precisa ter uma câmara de extinção de ar diferente, né, para poder seccionar uma corrente contínua. Ela é agressiva na parte de seccionamento, porque ela não passa no zero. Né? E aí temos as correntes nominais, né, que aqui já é uma questão de capacidade. Né? Ele não atua nessa corrente, é só uma questão de quanto ele tem capacidade para pegar aquela corrente. De sofrer, né, de imputar aquela corrente nele sem que haja sem que prejudique a vida útil dele. Né? Lembra muito aquelas correntes do IDR, né, tirando, obviamente, a residual, né? Um IDR de 63 amperes, um IDR de 80 amperes. Não, é o quanto que ele aguenta passar por ele em regime contínuo, né? Ou, nesse caso do contator a partida também. Que aí entra as chamadas categorias de emprego. Né? As correntes numéricas do contator são... Eles não... Pelo menos no começo elas não seguem iguaizinhas aos disjuntores, né? Vem 9, 12, Deus tem 16, 18, 25. E aí depois 25, 32, etc. Eles já vão lembrando um pouco as correntes dos disjuntores, mas não tem a obrigação de ser igual. A questão é que ele tem que ser maior, igual ou superior, né? À proteção que você está colocando na retaguarda. Número de contatos, né? O número de contatos auxiliares que ele tem, se eles são em A ou em O. Normalmente aberto, o normally open, ou normalmente fechado, o normally closed, né? A gente vai brincar muito com essas duas definições, que é aberto e é fechado, e em português e inglês, né? Você pode ter um contator que ele só tem um NA disponível, dois NA, um NA mais NF, etc. E pode ser escondido com os blocos de contatos auxiliares, né? Os laterais, os frontais, assim por diante. Aqui, por exemplo, um contator da Schneider, e ele é de potência, percebeu? Eu posso chegar e acoplar aqui, né, esse blocozinho. Então aqui eu tenho dois contatos, eles começam a partir de 5, né?
eu geralmente presumo isso que ele tem 4 contatos auxiliares. Então, você vai ver aqui 5, 6, né? Começa com esses números aqui. E se você perceber aqui, olha a configuração desse. Eu tenho aqui os de potência, né? E aqui eu tenho minha bobina. E aqui eu tenho os meus contatos auxiliares. Percebe que ele começa com 1, 2, 2, aí vai para 3, começando assim e sequencialmente. O segundo número já é uma questão de se ele está aberto ou fechado por padrão. Apesar de estar escrito aqui em ONA, ele também, no segundo número, ele também diz isso. Dá uma detalhada nisso. Isso é importante na hora de você fazer o diagrama de comando e você fazer referência a esse contato. Então, se eu colocar um contato em NA ali, coloco contato NA do K1 e 13 14, para também referir nesses contatos aí. E aqui são os laterais, onde eu posso colocar eles aqui pelo lado. Lembrando que também tem a direita e a esquerda diferente. Não é a mesma coisa. Você tem o contato à direita, você bota à direita. O contato à esquerda, bota à esquerda. Eles não é simétrico para você pegar um da direita e conseguir colocar à esquerda do contator. Não adianta. Os contatos auxiliares são aqui, ó, aqui um exemplo de frontal, ele é colocado aqui. Como é que funciona? Geralmente no diagrama de comando a gente tem aqui a bobina, né, coil, bobina, eu tenho os contatos principais, são os contatos de força, e os contatos auxiliares. O que acontece? Quando eu energizo esses contatos, eu chavei os de força, lembrando que existe também contatos de força que são normalmente fechados. Alguns contatores têm essa função, mas é incomum. E aqui eu tenho os contatos auxiliares. Então, a partir do momento que eu energizo ele, o que era NA, aberto, fecha, o que era fechado, abre. Né? E isso mesmo vale para os meus contatos auxiliares. Né? A partir do momento que eu coloco ele aqui, encaixo ele, né, mecanicamente no contator, aquele contato que ele tem, aquela armadura, ela puxa e puxa esses outros aqui. Então, vale também para os outros contatos aqui. Os meus outros contatos que eu tenho, porque vamos dizer que seja esse aqui, né? Eu tenho NO, outro NC, aí eu tenho outro NC e outro NO. Vamos dizer assim, esse aqui é NO. Acabei puxando aqui. Não, NC também, né? NC. Pronto. Então, seja, a partir do momento que eu energizo, os contatos de potência fecham, esse abre, esse fecha e esses outros 3 abrem. Eles são, aqui é normalmente normally open, normally closed, normally closed, normally closed. Então, funciona desse jeito. Por que eu vou querer expandir isso? Então, tem várias situações para eu vou usar meus contatos auxiliares. Se eu, por exemplo, eu quiser, a partir do momento que a partir do momento que meu contator aciona, né, que minha carga aciona, eu posso, por exemplo, ligar um contato auxiliar para acionar um sinaleiro. Ou posso colocar para acionar uma sirenezinha, caso minha chave de boia acione um meu destravazão, para avisar alguma coisa. Ou posso, por exemplo, intertravar esses contatores. Intertravar tanto para que, tipo, não deixe, eu tenho duas bombas, uma que se porta reserva, não quero que as duas liguem ao mesmo tempo, posso fazer isso. Ou se eu quiser, por exemplo, que eu ligue uma carga e outra carga acione junto, fique intertravado junto com ele. Por exemplo, sei lá, eu estou trabalhando com um sistema de piscina, onde eu vou ligar meu sistema de recirculação, e eu preciso ligar meu sistema de tratamento químico. Então, a partir do momento que eu ligo a bomba, eu vou ligar meu sistema de tratamento químico. Ou eu intertravo nesse caso, o quê? Quando eu tenho a dupla condição de bomba ligada e fluxo estático, né, acionado, porque passou, está rodando a invasão, ou seja, eu tenho a dupla condição, né, uma condição de I, né, em que ambos minha bomba e meu fluxo estático partiu, eu aciono a minha bomba dosadora, por exemplo. Tem inúmeras aplicações. Categorias de emprego. Categorias de emprego são o seguinte, lembra muito um pouco as curvas de disjuntor. Só que aquelas curvas de disjuntor são curvas de atuação. Aqui está mais curvas de resistência, digamos assim. Isso aqui é uma chave de partida. Quer dizer, na verdade é o que tem dentro de uma chave de partida. E também é aquela situação como eu disse pra você. Se você usar um mini disjuntor na retaguarda, para proteger o motor você precisa de um relé térmico. Porque a bomba, o motor, sendo mais específico, precisa de um ajuste, né, um ajuste fino aqui. Então você faz aqui no relé térmico. Isso aqui é dessa marca JNG, né? Aí dentro da chave de partida com a caixa com um botão de liga e desliga, tem ela aqui. Então aqui eu parto ela, aperto esse botão, né? Dentro da carcaça você tem partes metálicas, quando você aperta, aqui ele liga e aqui ele desliga. Então aqui eu ligo, né? Vamos botar aqui um tracinho aqui e aqui só a bolinha aberta, né? Aqui eu desligo, né? E aí eles são acoplados aqui, né? São da mesma marca, eles acoplam. Aqui eu tenho o JX2, né? Que é a linha, e aqui eu tenho esse 2510 aqui. O DataX do fabricante tem ele aqui, ó. Ele é esse aqui. A corrente nominal dele é 25. Porém, se você olhar aqui, eu tenho outra corrente, ITH, né, que é a corrente térmica ao ar livre de 35. Qual que é a questão?
Eu tenho aqui várias categorias de emprego. Essas categorias de emprego, A, C, não sei o que, são categorias de emprego de corrente alternada. Se eu tiver contator de corrente contínua, eu preciso verificar dimensionar um para uma categoria de emprego de corrente contínua. DC1, DC2, DC3, DC15, etc. Né? Perceba que o mesmo contator ele tem quantidades diferentes dependendo da minha categoria de emprego. Né? Ou seja, pensando no regime de carga AC3, ele é 25 amperes. Pensando no regime AC1, um regime só de carga resistiva, ele é 35. Então, você tem contatores em que fisicamente é o mesmo contator e ele tem correntes nominais diferentes para determinados regimes, né, determinadas categorias de emprego. Por exemplo, em AC4 ele é 8,5 amperes. Né? Isso aqui é outra questão. Aquele aqueles ábacos do fabricante, né, igual aquele disjuntor. Você pega aqui a potência e olha, mas cuidado com elas, né, porque geralmente elas estão pensando em trifásico. Se você tiver uma carga bifásica, não vai bater. E isso aqui é meio que um abacozinho. O ideal é sempre você consultar a bomba, porque tem uma certa margem de erro aqui, né? Pode ser que a bomba ou o motor não bata, porque você tem a questão de eficiência, tem fator de potência de um motor próprio que pode diferir muito. Então, isso aqui são pensando em valores médios que geram essa corrente aqui, então tem certo cuidado. Né? Já outros contatores de outros fabricantes, às vezes são totalmente separados. Eu tenho contatores para C1 e contatores para C3. Apesar de que um contator AC3 provavelmente aguenta uma corrente maior em AC1, o fabricante não me dá essa garantia, então o melhor é não usar. Usa um contator pensando na regime dele. E aí tem fabricantes e fabricantes. Fabricantes em que é o mesmo contator e ele tem correntes nominais diferentes. A depender da categoria de emprego, dependendo do regime de carga que você está usando, você pode usar ele. Ele tem uma certa capacidade para um regime e outra capacidade para outro, fisicamente é o mesmo. Ou eles são fisicamente diferentes. E aí eu tenho um contator AC1 e um outro contator que é AC3 e não tem nada a ver um com o outro. Existe essa possibilidade também. Então, sempre verifica o fabricante. Dúvida, é claro, quando você especificar o contator que você precisa, você bota a categoria de emprego que ele precisa ter. E quem for comprar, né, se não for você, ele vai olhar lá e vai tentar escolher um contator que tem aquela corrente naquele regime. Aqui um exemplo, outro exemplo, né, que é o mesmo contator em diferentes regimes, né. Então eu tenho aqui, isso aqui é a tensão de isolamento, não é a tensão da bobina. Então ele aguenta até 400, cargas de até 415 volts aqui, não tem problema nenhum. Em AC1 ele aguenta 20 amperes, né? E aqui é uma questão de temperatura, né, e tal. Então assim, ambiente, né? E aí, qual que é o caso? Vamos pegar aqui, por exemplo, pegar aqui que estão todos em 60. Em regime AC1 ele aguenta 16 amperes, em regime AC2 e AC3 ele aguenta 8,5. Né? Em regime AC4 ele aguenta menos ainda, né? Quanto você vai subindo, maior, mais agressivo é o regime de carga? Não necessariamente. Vou mostrar para vocês, mas basicamente tudo gira em torno de AC1 e AC3, né? Geralmente. AC4 envolve frenagem, para vocês nos próximos slides. E aqui você vai. Geralmente os contatores são pensados em regime AC3, né? Perceba que aqui, ó, 12 é 11,5 aproximadamente 5, né? Aqui é o 9, tem aqui é o 5, né? Geralmente a C3 é a linguagem universal e o AC1 é a capacidade maior, né? É algo assim. Nominalmente ele geralmente é dado em AC3, né? Então vamos lá, aqui temos as principais correntes as categorias de emprego. Lembrando que o AC significa corrente alternada. Então, categoria de emprego de corrente alternada 1, corrente alternada 2 e por diante. Tem essas quatro principais aqui, mas as que a gente vai focar são essas aqui, né, em azul. AC1. Aplica-se a todos os aparelhos com utilização em corrente alternada, né, cujo fator de potência no receptor seriam resistores aqui. Cujo fator de potência no mínimo igual a 0,95. Em C2 já é partida e desligamento, frenagem com frequência, né, onde a partida é próxima de 2 vezes e meia. Então, dificilmente vamos ter motores trabalhando com isso aí. Em C3, motores de gaiola com desligamento efetuado por motor em regime. No fechamento, o contator estabelece corrente de partida que é igual a 5 a 7 vezes a corrente nominal do motor, porque o motor tem uma inércia, né? Então ele tem uma partida. O C4 já é frenagem, porque ele parte e depois ele. O que acontece? Quando o motor ele vai. Isso é para motores. Bombas você não tem ela girando ao contrário, né? Porque não é ideal uma bomba rodando ao contrário. Isso aí tá mais para uma patologia, um problema, né? Mas o motor, por exemplo, eu quero girar um portão, o portão vai para um lado e vai para o outro. Para bombas a gente não trabalha com frenagem. E aqui é uma frenagem mais agressiva, né? Você pode tranquilamente, dependendo do motor, usar, mesmo que eu tenha
E de volta eu poderia, por exemplo, usar um AC3 a depender. É só sobredimensionar meu AC3. Tem essa possibilidade também. Né? Da mesma forma que você pode, por exemplo, colocar um AC1 sobredimensionado para ele colocar um AC3 também. Tem essa possibilidade. Né? A questão é que, por exemplo, não sei se vocês já viram aqueles ventiladores de teto. É uma parada muito mais brusca quando, por exemplo, ele está girando no lado, né? E aí você coloca ele para girar no outro, sem parar. Você tem que fazer o quê? Depois que ele gira para um lado, você para, depois bota para ele girar para outro lado. Depois você bota. É uma inércia muito grande para vencer e dá um pico de corrente muito maior. Então essa é mais ou menos a natureza da C4. Né? Mas a gente vai trabalhar basicamente com a C1 e C3. Como que funciona mais ou menos a C3 e a C1? A C1 ele é uma corrente resistível, ele não tem pico. Mas não quer dizer que ela é linear. Né? Só quer dizer que ela não tem um pico. A corrente nominal dela é já o pico. O que eu quero dizer com isso? Se a minha corrente nominal da C1 for 10 amperes, 10 amperes é isso aqui, ó. Então ele vai partir e vai morrer aqui, tranquilo. Agora, se eu estiver falando de uma C3, um motor, né, que é usado para motores, esse contator aguenta um pico de 5 a 7 vezes, né, minha corrente nominal. Então dá um pico e depois ele vai para o nominal aqui. Ah, isso quer dizer que o AC3 ele é menor no regime contínuo que o AC1? Não, só para não ficar os dois transpassando aqui no gráfico, simplesmente isso. Mas não tem a ver um com o outro, não. Se eu colocar os dois, um AC1 de 10 amperes, supondo, né? Um AC1 não tem 10 amperes, conta 9, vamos dizer assim. Um AC1 de 9 amperes e um AC3 de 9 amperes. Eles vão, né, ficar aqui nessa mesma linha. Né? Os contatores modulares é outra questão. O contator modular, né, que é feito para residencial, ele usa geralmente não usa nem AC1 nem AC3, nem, né? Ele é o A7A e A7B, né? E aí já é diferente. Aqui eu tenho, por exemplo, da Stack, os contatores modulares, percebe que eu tenho de 2 polos, de 4 polos e assim por diante, né? Aliás, não, aqui na verdade ele é de 3, né? Não, ele é de 4 polos. Não, ele é de 4 polos mesmo. Que é estranho. 5, 6, depois ele vai para 7, 8. Me ignora. 1, 3, 5, 7. Por quê? O 2 está aqui, 4, entendeu? 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puramente por isso. E aí eu tenho de 2 polos, de 4 polos, que é ele é secção neutra também, né? Qual a questão aqui, né? Perceba que o contator, né? Se você for inclusive olhando da taxa de Stack, vou chegar a um exemplo que a gente vai até pegar nisso. Nominalmente eles são dados no 7B, né? Que é 8,5. Não, na verdade aqui. 25, 40 e 63, né? E aí você tem que olhar o quê? Para cada regime. No regime 7A, esses 25 valem 25 mesmo. Mas no regime 7B, ele já é o contrário, né? Ele já vale 8,5, né? Então é diferente. Então, assim, o de 25 em 7B ele já vale 8,5, né? Tem outra questão aqui também, capaz de ruptura. No 7B significa que esse contator aqui de 25, né? No regime de 7B, ele vale 8 vezes a nominal dele. Só que a nominal dele aqui vale quanto? Vale 8,5 e não 25, né? Já no 7A, o 1,5 vale 25. Isso aí vai ficar um pouco confuso, mas no exemplo eu vou fazer um dimensionamento em que eu tenho dimensionado tanto o contator industrial, aspas, e o contator modular. Perceba a vida mecânica dele, 30 mil vezes. Ele é um contator sem interruptor de alta capacidade. Né? Aqui eu tenho outros contatores de categorias de emprego. Eu tenho números, né? Eles são baseados na ISC. Então, além do 4A, eu tenho 5A, 5B. Olha a 7A e 7B aqui, tá vendo? Que é pequenas cargas indutivas. Pequenas cargas indutivas de muito baixa indutância. E aqui outras máquinas um pouco mais potentes, né? Máquina de lavar, etc. 7B, motores com certa partida, etc. Né? Então, pensando nisso aqui. Né? E aí, por diante, né? Eu tenho diversos. Esses outros aqui, a C14, C15, assim por diante, geralmente é usado até para as bobinas, né? Qual é a corrente? A bobina não é feita para a bobina, né? O A1, A2 não é feito para você ligar em série com uma carga, né? Que aí vem aquela questão que eu falei para mim do relé fotoelétrico, né? Se for colocar LED, a capacidade dele é bem menor. Por quê? Porque ele carga as partidas muito menores, né? Então, assim por diante.
E tem também as categorias de emprego em DC, né? DC1, 2, DC1, 3, 5, assim por diante. Vamos pegar um exemplo aqui agora também de contator. Eu vou dimensionar o disjuntor também só para poder frisar, né? Mas eu vou ser um pouco mais rápido nessa parte. Exemplo 1. Dimensionar e especificar o disjuntor e contator para alimentação de resistência de aquecimento de 6 kW em 220, né? Mono ou bifásica, tanto faz, né? O 220. O diferente é o trifásico, né? Mas o bifásico, o 220 monofásico e 220 bifásico não tem diferença para carga. A diferença é as proteções. O disjuntor tem que ter 2 polos, né? Assim por diante. A gente está usando 380/220, ou seja, 380 é fase e 220 é fase neutra. Então a gente vai usar um disjuntor monopolar aqui. Né? Então vamos calcular a corrente, né? Eu tenho 6.000, né? 6.000 watts, dividido por 220. Esse fator 1 aqui, se fosse trifásico, seria raiz de 3, fator de potência 1 com a carga puramente resistível. 27 por 27 amperes. Vou colocar meu cabo 10, né? Eu poderia tentar o cabo 6, mas ele não vai satisfazer essas condições aqui, por isso que eu já pulei para o primeiro cabo que dá certo. Em método de instalação B1, dois condutores carregados, referência 1, ele tem capacidade de 57 amperes, esse aqui. E é preciso minorar a resistência dele com base nos fatores de correção, né? Então, já todo exclusivo, fator de temperatura por conta dele 40 graus, então na verdade a capacidade dele é de 49,59. Pensei aqui no disjuntor 32 amperes, né? Aí o que acontece? O meu disjuntor 32 amperes ele só aciona a partir de 1,13 a condição nominal, ou seja, 36,16. Esse 36,16 é menor do que a minha corrente, do que a capacidade do meu cabo corrigido. Então, tá ok, 32 amperes atende. E agora vamos para o contator. Né? A gente pegou a corrente aqui, né? A gente pegou a corrente de atuação, né, do meu disjuntor. E aí, assim, o que acontece? Eu vou escolher meu contator lá, né? Só que aí, beleza, eu tenho um contator de 32, eu poderia usar 32 aqui, poderia. Enfim, com muitas aspas. Por quê? Meu disjuntor só vai começar a atuar a 1,13, né? Então, vai passar do que o disjuntor, do que o contator aguenta, né? Então, o contator você pode sobredimensionar. O contator deve pegar o mínimo possível, né? E você botar uma folguinha. Mas um contator sei lá, 50 amperes, mesmo que a carga seja de 10, não tem problema. Essa corrente aqui nominal é só uma questão de capacidade. O que vale mesmo é a tensão dele aqui também, né? Ah, qual a bobina dele? 220. Você injetar 220 ali. Então, o que vai acontecer? Minha parte de potência é 380, meu comando é 220. Então, no alimentador daquele quadro, precisa levar o neutro. É o mesmo princípio de ar-condicionado. Se você tem uma rede 380/220, você perceber alguns ar-condicionados nessa condição, máquinas e tal, você precisa levar as fases e o neutro também. Por quê? Porque a parte de potência dele roda em 380 e a parte de comando roda em 220. Não é que não exista contatores de 380, com bobina de 380. Não são incomuns, geralmente é 220. Então, o que acontece? Eu posso usar 40, né? AC1 ou 47A, né? O que a gente tem é contatores da Brasiltec. Eu acho que uma Brasiltec, né? A documentação deles é em inglês, sim. Estranho, mas é o que tem. Contatores de 25 a 125 amperes, esses aqui. O que acontece? Quanto ficou mesmo, a gente pegou 40, né? Então, vamos pegar aqui 40. Olha que interessante, que 40 AC1, né? Esse contator é para AC1. Esse aqui é um exemplo, um exemplo, né, de contator em que eu não tenho... ele não é, e para AC1 ele tem capacidade para AC3 e outra. Não, é um contator fisicamente diferente de outra linha de contatores deles que é AC3. Então, tomar cuidado com isso. Então, aqui eu escolho, número de polos. 3, né, ele é tripolar geralmente, eles são tripolares, né? Motores industriais, né, com aspas. Aí, porque na verdade eles são universais. O problema deles é a fixação, né? Tem que fixar atrás na placa, né? E não no trilho de. E aí não é como se a indústria não usasse trilho de, né? Aí, enfim, coloco 3 e aqui tem o número de contatos auxiliares, né? Se eu quiser usar o NA, por exemplo, pegar o NA aqui para eu acender um sinaleiro. Sinaleiro é aquelas lâmpadas que estão no quadro. Sinaleiro com a cozinha para poder indicar a resistência ligada, né? Para isso que serve. Posso usar isso para isso. Se eu precisar de mais, eu coloco um bloco de contatos auxiliares, né? E se eu quiser modulares, né? Aqui é só olhando o datasheet, mas aqui esse aqui, ó, 63 amperes aguenta, né? Ele aguenta também essa carga, né? Ele é de 2 polos,
né? Dois polos, ele tem dois NAs e aguenta também a 3 amperes. Atende também. E é da Brasotec também esse aqui. Agora vamos para exemplo 2, né? Envolvendo motor. Bom, dimensionar e especificar o disjuntor e contator para a alimentação da seguinte bomba. Considerar a rede 220-127 e aprender a ter capacidade de corrente, porque não vou, novamente, não vamos considerar queda de tensão, curto-circuito e assim por diante. Né? Isso aqui é um motor de bomba de piscina, né? O que acontece? Eu tenho aqui a corrente nominal dele. Tá aqui, ó, 10.5 amperes. Geralmente alguns motores têm várias correntes a depender de em que tensão você liga eles. São motores que você pode partir ele, tanto partir quanto colocar em regime nominal, né? Manter ele ligado naquela tensão. Isso vai fazer sentido em outras aulas. Porque ele só tem uma tensão de fechamento, né? Que é 220. Então ele só tem uma corrente possível. 10.5 amperes. E aí eu coloco meu fator de serviço, né? O fator de serviço desse aqui é de 1,5. 1,5. Significa que ele aguenta ter uma sobrecarga até uma vez e meia, né? Ele aguenta até 15 por 75 amperes. É um pouco incomum, né? Geralmente os fatores de serviço vão de 1,15, 1,25, não vai a 1,5, né? Então, eu até aconselharia você colocar um pouquinho menor, né? Colocar até para ele desarmar antes de chegar nisso. Então, qual que é a questão aqui? É isso. E qual é a minha partida? Minha partida é o quê? 6 vezes. E perceba bem, 6 vezes. Ou seja, esse meu motor aqui, essa minha bomba, né, de piscina, ele parte com 63 amperes. E depois o regime normal fica com 10,5. Como que eu chego nessa corrente, né? Você pode chegar nessa corrente, que é só mera curiosidade, que a gente vai pegar as correntes dos 4 motores aqui, mas você pode chegar a isso da seguinte forma. Você pode pegar a potência, CV, né? Esse aqui é 2, tá vendo? Aqui o primeiro número é 1,5 kW, ou 2 CV. CV é cavalo por vapor, ou THP também, horsepower, que é bem próximo às 2 unidades, então geralmente você considera como a mesma coisa. Mas são ligeiramente diferentes, mas na prática a gente bota como a mesma coisa. 736, que é quantos cavalos, quantos watts é um cavalo. Minha tensão, né, aqui é porque ela é monofásica, ou bifásica, dependendo, né, então você bota um aqui. 0,84 meu fator de potência da bomba e o meu rendimento 77%. Ou seja, eu chego a 10,5 assim, né, dessa forma. Lembrando que você tem várias tensões, você vai ter várias correntes diferentes, então você vai ter que plugar aqui o valor da tensão e só chegar nos valores de corrente que ele tem. Então vamos lá, pensando em Schneider, né? Pensando em Schneider, a gente tem esses contatores, esses disjuntores motores, né? Porque, qual foi o caso? Aqui a gente já dimensionou o contator, mas aqui eu vou dimensionar o disjuntor. Aqui a gente já dimensionou o contator, mas aqui eu vou dimensionar o disjuntor também para dar uma frisada. No outro caso não foi. Né? E aqui, diferente também do outro caso, né, dos outros exemplos da outra aula anterior, eu estou dimensionando o cabo também, né, só para mostrar. Bom, vamos lá. O que acontece? Eu tenho um cabo de 2,5, né, etc, etc. E aí o que acontece? Eu vou. Eu posso colocar um ajuste, um disjuntor que eu tenho uma faixa onde eu posso regular ele de 10,5 até 75. Por quê? Aqui é meu IN e aqui é meu IN majorado, né? IN vezes fator de serviço. E aqui é a minha. Não, aqui é a partida do disjuntor, né? Por exemplo, o que acontece? Eu vou escolher esse disjuntor motor aqui que tem a faixa de ajuste de 9 a 13. Daquilo que eu falei sobre o problema do ábaco de fabricante, é que assim, disjuntor motor para até 45 kW, né? Só que, tipo assim, ele já começa a partir de 400 volts, né? Aqui eu tô fazendo com 220, então, putz, jogo isso aqui no lixo, pega a corrente. A ábaco de fabricante é um pouco complicado. Por que acontece? Eu vou ajustar isso aqui para o quê? Eu pego um 9 a 13 e vou ajustar para 12. Por quê? Eu coloco uma folga de 10,5, eu preciso só colocar maior que 10,5 e menos que isso aqui. Então eu vou colocar 9 a 13 e boto 12, tá tranquilo, né? E aí o que acontece? Esses 12 amperes aqui, mesmo eu majorando eles com 1,13, né, que é a partir do momento que começa a parte térmica a atuar, ele ainda não vai atuar aqui aos 20,88, então tá safo, esse cabo está ok. E agora, eu quase nunca preciso verificar isso com o disjuntor motor, porque o disjuntor motor, o trip dele é 15 vezes a corrente nominal. Só um motor muito ignorante, mas muito, muito ignorante, vai ter uma partida, às vezes nem tanto em potência, mas algum motor muito específico, vai ter uma partida tão alta em si.
né? Então, assim, quando você pega um disjuntor motor, você tá garantido 15 vezes. Velho, eu vou depois dar um exemplo aqui de um motor bem potente, que, tipo, a corrente nominal, a de partida dele é 7 vezes e meia a corrente nominal. Não cheguei a 15 ainda. Então, até me poupa de verificar isso, né? Então, por isso, eu sempre vou frisar aqui a usar disjuntor motor e não mini disjuntor, porque eles não são para isso. Então, né? Por isso eu não uso tanto a relé térmica na situação. Mas aí, se quiserem saber como é a relé térmica, voltem naquela aula lá de disjuntor. E aqui, ó, aquela questão, né? 63 amperes é a partida da bomba. Sendo que o meu disjuntor, a corrente dele, o trip dele começa a 182, né? Então, tranquilo. 182, na verdade, tem outra coisa que falta, que tem que verificar aqui, que eu não verifiquei nas outras aulas, mas ele tem uma margem de erro de 20%. Então depois vocês verifiquem também nos 20% aqui, ó. Mas ainda assim, pô, 7, 8 vezes a corrente nominal para um negócio que é 15, né, seria assim uma margem de erro de 100% para poder ter um problema, né, que não é o caso. Então pode poupar até essa verificação, por sinal. E agora vamos para os nossos contatores aqui, contator Schneider também. Esse contator aqui, inclusive, ele pode, né, ser fixado em trilho D, tá vendo? Rail 35mm, é um trilho de 35mm ou trilho D. O que acontece? Que é diferente daquele contator industrial. Isso aqui vai em trilho D mesmo não sendo modular, por sim. Então, acontece também. Mas não é todo fabricante que vai ter. Vamos lá. Pensando em contator, o que acontece? Olha só. Esse eu regulei ele para 12 amperes. E aí ele começa a atuar com 13% acima, ou seja, 13,6 amperes, com amperes aqui. Ou seja, vou botar um contator de 12? Não, um contator de 16, né? Porque o 16 está maior do que quando ele começa a atuar, então ok. E agora, vamos verificar o seguinte, ele é AC3, esse aqui também é mais um que não é a mesma coisa, não é fisicamente igual, né? Um AC3 e AC1 para diferentes correntes e é fisicamente o mesmo, não é, né? Então, meu AC3 aguenta, ele aguenta na faixa de 5 a 7, né? Ou seja, de 80 a 112 é uma margem de erro, né? De 80 a 12, né? Na verdade, a faixa que ele dá... Eu entendo que se passar até de 112 já é ruim, mas se eu tiver dentro de 80 também tá ok, né? Beleza. E mesmo 63 ele já é menor do que essa faixa aqui, já é menor do que 5 vezes, então tranquilo também. Então o que eu vou usar? Vou usar um contator de 3 polos, porque não tem de 2, né? Nem de um desses tipo aqui, de 16 amperes, mas 16 amperes para C3 e a bobina é de 220. Tranquilo, dimensionei meu conjunto de disjuntor motor, meu contator e meu cabo. Perfeito. Se eu for usar contator modular agora, né? Olha só, aqui é aquele exemplo da stack. Perceba que na verdade eles são dados assim, ó, 25, 40, 63, né? Eles são dados no regime 7A aqui, né? Tá vendo aqui, se você olhar, 25, 40, 63. Mas se eu for botar em AC3, ele já não vale isso, né? Então o que acontece? Quando foi minha partida foi 63, né? Então o que acontece? Se eu for pegar aqui, ó, minha corrente de ruptura, né? Até uma vez e meia, o meu 63, né? No A7A, ele aguenta 94,5. Minha corrente de ruptura em 8 vezes 25, né? Na verdade é o contrário aqui, é 8,5 vezes com a 7B. Então ele é 8,5, não 25, né? Peraí, aqui é só temos um errinho aqui. Deixa eu fazer a conta aqui manualmente, vamos lá. Na verdade, aqui não é 25. Eu peguei de 25, certo? Então, na verdade, aqui é 8,5. Né? Então, aqui é 25, ele pensando no 7A, né? Cadê? Aqui é 25 e aqui é 8,5. Então, se eu pegar meu 8,5 vezes 8,5, né? Eu tenho aqui 68. 68 amperes, né? E aqui no 7A, que é 1,5 vezes 25, eu tenho 37,5 amperes. Enfim, 63 já é menor que 68. Tá ok. Beleza. Certo. Então, ou seja, eu vou pegar esse aqui, o meu 2P, 25 amperes em A7B. Tá tranquilo. Eu pego esse aqui, ó, o meu de 25 amperes, porque eu não tenho de 8,5, né? O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho um contator modular de 8,5, de 15, de 25. Quer dizer, eu tenho de 25 aqui, mas
Eu tenho 25, 40 e 63. A questão é que o 25 ele vale 8,5 em AC3, mas seria vendido nominalmente como 25, né? Lembra muito os outros contadores, né? Eles são dados geralmente, aqueles que aguentam em diferentes proporções AC1 e AC3, nominalmente, né, ele vai estar lá no catálogo como 63, como AC3. No caso do modular, ele tem 7A e 7B, geralmente você encontrar ele em 7B, e nas letras miúdas você vai encontrar o 7A. Ou o contrário também. Mito. Você vai encontrar em 7A, e nas letras miúdas você vai encontrar a corrente dele para 7B. Ok? E agora aqui vamos para né, uma bomba bem cavala, digamos assim, se me permitem dizer. Dimensional disjuntor e contator para a seguinte bomba, né? Considerar a rede 380/220, né? Ou seja, fase 380 e fase 220. Sacou uma bomba de uma rede de água gelada de um hospital lá da obra, por isso que tá uma foto horrível. Mas o que a gente vai usar aqui? Você vê que ele pode se ligar no 220, 380 e 440, e aqui eu tenho as correntes deles para diferentes regimes, né? Então, ou seja, 220, a corrente dele é 146 para 280, 84,7 assim por diante. Aí eu tenho aqui meu rendimento, meu fator de potência provavelmente está escrito aqui, cadê meu? Meu FPQ é 0,85. Se eu fizer aquela conta lá, eu vou chegar nessa corrente aqui, né? E olha só, ela é grandona, né, digamos assim, né? Ela tem 45 kW, né, nominal, e 60 CV, né? E a corrente forte dela é 7,5, né? Então com o disjuntor motor você aguenta muito isso. Qual é o problema aqui? Eu não encontro disjuntor motor para essas correntes, geralmente, né? Pelo menos não para 380. Se eu rodar em 440, eu posso até encontrar, às vezes, um disjuntor motor para essa corrente aqui, né? Mas, geralmente, só que como eu tô ligando no 380 aqui, ele é 84,7, então já não encontro. Você tá aqui, você tá chegando no limite até que você não encontra nem contator nem disjuntor motor para isso. E aí, isso aqui vai servir de prelúdio pro tema da próxima aula. Vamos lá. Minha continuada no motor é 84,7. Se eu aplico meu fator de serviço, que é o quanto de sobrecarga que aquele motor aguenta sem prejudicar a vida útil dele, uma sobra ou reserva, digamos assim, ele tem 105,88 amperes. Ou seja, qualquer proteção que eu for colocar, né, térmica com ajuste, ele tem que estar nesse range aí. Enquanto minha partida é de 65,25 amperes, né? E aí o que vai acontecer? Vou usar um cabo, só que dessa vez não vou usar um cabo de 750 volts, não vou usar um cabo isolado, vou usar um cabo de 1 kV, um cabo único, né? E aí, em método de instalação B1, 3 condutores carregados, referência a um isolamento KV, tem 144 amperes, né? Ou seja, está acima até disso aqui. Mas ele vai ter que estar acima também, obviamente, disso, né, a partir da corrente que eu setar, e a partir do momento que ela vai começar a atuar, né? Aí, ou seja, eu peguei aqui, minorei esse meu cabo, né, capacidade de corrente para 125,28. Então, assim, eu preciso botar meu disjuntor precisa tripar entre, né, ou seja, até isso, né, ou seja, tem que estar menor que esses dois aqui, na verdade. O menor possível entre esses dois, né, não é possível. E aí vou escolher o disjuntor de 100 amperes e com corrente regulagem 0,9 da nominal, ou seja, 90%. Por quê? Não vou usar disjuntor motor aqui, vou usar um disjuntor de caixa moldado. Geralmente, caixa moldada, você consegue regular a parte térmica, né, o IR, corrente de regulagem, de 0,7 a 1. Ou seja, um de 100 amperes, você consegue regular ele entre 100 amperes e 70 amperes. Então dá para você colocar uma proteção um pouco mais ajustada. Então você tem, aquele exemplo que eu dei, né? Você tem disjuntor caixa moldada que é fixo, tem disjuntor você tem disjuntor caixa moldada que é fixo, tem disjuntor que é o térmico ajustável, e tem disjuntor que o magnético é ajustável, tem disjuntor que os dois são ajustáveis, né? No nosso caso não é necessário, porque a parte magnética é por questão de curto-circuito. A gente não vai fazer estudo de seletividade nada do tipo para poder colocar o trip magnético do disjuntor de retaguarda maior do que o ajusante, levando em conta aquele nível de curto-circuito, porque não é um intuito aqui, mas só para você saber que existe. Então, corrente térmica desse tipo de disjuntor é chamada IR, o que você regula, e o II, né, estranho, né, porque a corrente instantânea é a proteção magnética, não é IM nesse caso. Então, a gente vai usar um disjuntor de caixa moldada, né, diferentemente do mini disjuntor, que é mini circuit breaker. O disjuntor caixa moldada é molded case circuit breaker. O que acontece? Geralmente eles são feitos assim, você tem uma carcaça, geralmente você não tem diferença, por exemplo.
Ah, olha só, meu disjuntor caixa moldada, chassi de 100, e aí eu tenho, no chassi de 100 eu tenho de 16, 25. Óbvio, você compra o de 25, 32, etc. Mas o que eu quero dizer com isso? Eles são fabricados em produção com a mesma carcaça, até 100 amperes é a mesma carcaça, e só muda o trip dele, o trip 16, 25, 32 e assim por diante, né? É por isso que não tem tanta diferença de custo entre eles. Mas a partir do momento que você vai passando essas faixas, vou pro chassi de 160, chassi de 250, 400, 630, aí o valor já muda e já não tem as garantias de encaixar ali no seu quadro. Se eu tiver que substituir, por exemplo, eu tenho meu disjuntor aqui de chassi de 100 e é 32, alguém dimensionou errado, eu preciso trocar esse disjuntor para um de 40 ou para um de 25. Tranquilo, é o mesmo chassi, ele vai encaixar lá certinho. Dá essa margem para poder ajustar alguma coisa, ok? Então, até um erro aqui. Eu não vou pegar 250, vou pegar o chassi de 100 aqui, na verdade. E aqui eu tenho de 100. Eu tenho de 160 de chassi de 100, tenho de 100 com chassi de 100, né, que é o último dele. Assim por diante. Perceba que até 250, né, desses aqui, eles têm o térmico, todos eles o térmico ajustável aqui, né, mas o magnético é fixo. A partir daqui, o magnético já é ajustável, né. Então o que é que acontece? Olha só aqui que interessante. Eu faço meu trip, né, na verdade, meu ajuste, não é nem um trip exatamente. Eu boto meu ajuste de 0,7 a uma vez a quantidade nominal, porém o trip é 1,5, 1,05% a 1,30 do meu IR regulado. Então eu tenho uma regulagem e acima dessa regulagem ainda tem o trip, né, a faixa de trip que ele atua em cima daquela regulagem. E aí vamos lá. Eu tenho que colocar aqui meu ajuste para algo entre 80,7 e 105, né? É tranquilo esse 25 porque, né, minha capacidade é do meu condutor é 125,28. Aqui minha partida, né, mas vamos chegar lá. Então eu pego de 100, ajusto ele para 0,9, ou seja, eu tenho 90. 90 tá aqui, eu peguei minha corrente, né, tá dentro da folga aqui, né, então beleza, 90 amperes. Eu posso ajustar para 100 também, inclusive, né, posso botar para 1. Uma vez a corrente nominal e deixar 100 mesmo, tá tranquilo também, aguenta, né. E aí, qual que é a questão? Meu trip, né, eu pego meu IR, que foi o quê? Opa, aqui é 90 na verdade. Não, minto, oh meu Deus. Na verdade, 90 é aqui, e aí dá 94,5, tá certo, porque 90 vezes 1 vezes 0,5, ou seja, ele vai tripar em 90,5, e não em 90. Ele vai começar a tripar a partir daí. Ou seja, tá ok, beleza. Agora vamos testar nossa parte magnética. Partida. E aí? Olha só, esse disjuntor aqui, ele começa a partir com 8 vezes a nominal. Tá vendo? 8 vezes a de carcaça, né? De 100 aqui. E não 90. Não é baseado no regulagem. É baseado na de chassi, digamos assim. Então, ou seja, ele é 8 vezes aqui. Então, beleza, olha só. Ele só vai começar a partir, né? O instantâneo dele é 800. E a minha partida é 635. Tá ok, posso esse disjuntor. Né? Tranquilamente. Agora vamos para contator. Né? Olha só, eu tô quase no limite dos contadores que eu consigo contar. Né? Veja só. Meu triplo está em 94,5, né? Ou seja, eu preciso encontrar um contator que aguente rodar ali no regime permanente até isso aí, é maior que isso. É a capacidade dele. Vou escolher aqui de 115. Poderia usar 95? Poderia, mas putz, tá bem no limite ali. Eu não vou. Vamos deixar isso quieto. Vamos pegar de 115, né? E aí o que acontece? Pega de 115 aqui, né? E ele já vem com contato em A, um NF, beleza. Poderia pegar de 150 também, tranquilo, sem problema nenhum. Esse aqui é o mínimo que eu iria achar ok, né, pegar. É o de 115. Vamos testar agora a capacidade dele de AC3, né? Ele é AC3. Então, AC3 5 a 7 vezes a quantidade nominal. Ou seja, ele pegaria 575 a 805, né, né, pela partida ali. Minha partida de 635, ele está dentro dessa faixa, então tá ok. Então, eu vou pegar meu contator Schneider aqui, 115 amperes, em AC3, tranquilamente. Fechou, né? Bom, e, ao fim, é o seguinte. Eu cheguei aqui nos limites, estou chegando aqui nas bordas do conhecimento. A gente está chegando perto de uma muralha aqui. E
E aí vamos usar a seguinte questão. Tudo que eu mostrei para vocês aqui se chama é o conceito de partida direta. Eu parto o motor, jogo dos cabos e injeto a energia dele, ele parte. E eu preciso fazer com que nada na retaguarda desarme, esteja protegido contra isso. É o seguinte, imagina, você tem vários motores, ou até mesmo sobre a visão da concessionária. Vários motores partindo de vários consumidores. Vai começar a desarmar as proteções, porque motor é uma carga pesada. Então você precisa partir para partidas indiretas, né, se querer fazer um trocadilho. E aí eu questiono, né, a partida direta é a melhor solução? Né? Aqui um exemplo de uma tabela aqui que é indicativa, né, da energia Coelbo. Então assim, para a partida direta, né, a depender da tensão que você submete, vamos dizer assim, até 5 CV você pode usar uma partida direta. Aí você pode usar um motor, né, que ele tem dupla alimentação, pode ser 380 ou 220, ou só 220 aqui. Porque os dois 320, então você pode, né? Pode ter um motor de 6 pontas, um motor triângulo, estrela, né? Com 3 contatos e por diante. Beleza, até 5 CV você pode colocar em partida direta, né? Até 7,5 você poderia, por exemplo, colocar partida direta só que para 380, né? Chega um momento que, por outras potências aqui dentro do range de 5 a 15 CV, 40, 60, você teria que usar agora outro tipo de partida, né? Estrela triângulo, tipo série paralelo, chave compensadora, que é basicamente um transformador, né? Que você tem uns taps ali, e aí aquilo, né? Você vai mexendo no tap da bobina, você coloca, submete ele a uma tensão mais baixa, só para ele partir, diminuir a corrente do pico, e coloca uma temporização para ele partir, para ele colocar no regime já o regime contínuo, né? Então você limita o pico dele para ele, né, partir aos poucos, depois, né, coloca na tensão nominal para ele girar o resto do trabalho dele. Isso já é compensadora, né? Estrela triângulo é basicamente isso. Tem 2 contatores, você chaveia eles, coloca a temporização para partir ele estrela, triângulo, assim por diante, né? Tem outras medidas também que é soft starter. Você pode usar também inversor de frequência, apesar de inversor de frequência servir como controle, ele tem a função de soft starter também, mas ele é uma solução mais rebuscada para controle do motor, né? Controlar a rotação dele baseado em algumas condições, posso fazer reversão, assim por diante, né? Então, assim, ali a gente colocou partida direta, mas não é ideal. Imagine a rede de água gelada, por exemplo, você pode ter só 3 bombas dessas, 5 bombas dessas, imagine. Então, a gente vai colocar, o certo seria, por exemplo, aquele tipo ali, eu colocaria um soft starter, por exemplo, ou um estrela triângulo, depender, né? Então, isso aqui vai servir para nossa próxima aula, né? Partidas indiretas, né? Que aí envolve soft starter, versor de frequência, partida estrela triângulo, que envolve um comando, né? Se você gostou dessa aula, deixe um like, comente se você gostou, dê seu feedback se você não gostou, dê também sugestões, né? E aí, até mais. Até a próxima aula.